irmãos. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Se você tem em suas mãos a Bíblia Sagrada, abre conosco no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 24. Quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que tem nos ajudado nesse projeto de ampliação, no projeto da Quentinha Betel. Louvamos a Deus por tudo que Ele assim pôde proporcionar no dia de ontem. Tínhamos uma meta a alcançar e alcançamos essa meta. Vendemos 162 quentinhas para a honra e para a glória de Deus. E a gente tem visto assim de todo o coração a mão de Deus, sabe, gente? Nesse projeto. A gente entra desacreditado, sem expectativa, e daqui a pouco a coisa flui, a coisa tem realmente tomado uma proporção assim muito grande. E aí nós assim ficamos perplexos quando vamos fazer todo o fechamento, e eu bem sei que isso tem sido a misericórdia de Deus, tem sido a benevolência de Deus, mas também sei que tem sido assim a sua ajuda e também tem sido a sua oração. Quero agradecer a Deus pela vida de cada pessoa. Não posso falar de nomes, porque iria de repente esquecer de alguém. E eu não quero, no momento desse de luta, esquecer o nome de ninguém, muito pelo contrário, mas só parabenizar a todas as pessoas que têm ajudado. De repente você pode pensar, poxa, mas eu não tenho comprado, mas você tem orado, e isso já é motivo suficiente para a gente manter esse trabalho de pé. Todos acharam o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 24, diz assim, a inerrante palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Coloque a Bíblia ao lado, vamos dar continuidade à oração que foi feita aqui nessa noite, nunca e jamais invalidando a oração que o servo de Deus fez neste lugar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, no santo nome de Jesus, sabemos da nossa limitação, sabemos, ó Deus, do nosso vigor físico, e entregamos nas tuas mãos tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Que o Senhor possa me dar ousadia, que o Senhor possa me dar intrepidez, para que eu possa aqui expressar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. E se você pode, dê um lindo aplauso para Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Se assente aí, dando glória, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Queria só reter um pouquinho da sua atenção, pedir ajuda aqui do meu amigo, que possa deixar Deus usar ele aí nesse teclado. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.
Jesus, querido, não teve teclado, Jesus não teve bateria, não teve microfone, mas tenho certeza que se nesses dias ele assim tivesse, ele usaria, porque tudo aquilo que a gente possa usar como ferramenta, como um instrumento para poder alcançar a sua vida, a gente tem que explorar e usar, porque lá fora, querido, o diabo usa o tantã, o diabo usa o ripinique, usa o pandeiro para contagiar as pessoas. E de repente elas nem percebem mais, o íntimo delas vão sendo envolvidos pelas melodias e elas acabam se lançando. E se a gente tem essas ferramentas aqui como ministério de louvor, instrumentos, temos glórias, aleluias, vamos utilizar tudo isso para que a gente possa alcançar aquele que se encontra perdido, para alcançar aquele que se encontra enfraquecido. Nós precisamos entender que o Senhor ele pode fazer e operar sem o uso desses instrumentos, sim, lógico. A gente não é bobo, a gente não é desequilibrado, mas a gente pode também utilizar essas ferramentas para que a gente possa alcançar esse internauta, para que a gente possa alcançar a vida da sua pessoa, da sua família que está aqui conosco. O tema e o assunto que nós vamos tratar aqui nesta noite é um tema muito pertinente. Peguei essa passagem aonde Jesus ele vai ministrar no Sermão da Montanha, e a Bíblia vai dizer que não era uma pessoa, não eram somente os 12 discípulos que estavam ali atentos àquilo que Jesus estava ministrando, até porque Jesus sabia da necessidade que tinha para preparar pessoas, para que essas pessoas pudessem dar continuidade após assim a sua morte e ressurreição. E a história vai dizer que Jesus ele para tudo o que está fazendo para liberar uma palavra. É bem verdade que a palavra que Jesus vai liberar é uma palavra longa. A gente vai ver essa palavra sendo iniciada no capítulo 5 e tem como tema o tema da bem-aventurança. E quando nós chegamos, eu quero pegar a passagem com a qual nós lemos aqui e tê-la como base para esse assunto, tratar sobre reforma, falar sobre reforma, dizer que a necessidade que eu tenho, que você tem, é muito grande de entrarmos em reforma, mesmo sabendo que às vezes a nossa casa, e quando eu quero falar de casa, eu não quero falar da sua casa física, mas da sua casa espiritual, que é o seu coração. Entenda aquilo que a Bíblia vai dizer. Jesus, ele ministrando uma certa vez a sua palavra, ele vai dizer que o inimigo, que o nosso adversário, ele procura encontrar uma brecha, e se a casa estiver vazia, se a casa não estiver preenchida pela presença de Deus, o diabo, nosso adversário, vem e faz habitação. Pedro, muito atento às palavras e os ensinamentos de Jesus, Pedro ainda vai ser mais enfático e vai dizer que o diabo, o meu adversário, o teu adversário, ele o que se encontra ao nosso derredor, bramando como leão, gritando, ruivando, ou seja, fazendo de tudo para nos amedrontar e para encontrar uma brecha. Diferentemente de Jesus, o apóstolo São João, na sua carta com a qual ele vai escrever ao Apocalipse, ele vai dizer o seguinte, que o Senhor está à porta da nossa casa, batendo, pedindo para entrar. E aí eu paro a me perguntar, como pode o Senhor Jesus, sendo dono da casa, estar do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar? Ou seja, isso se chama livre-arbítrio. Somos nós, querido, que convidamos ele para entrar, ou somos nós que excluímos e colocamos Jesus do lado de fora? Mas a minha oração é que nessa noite eu e você possamos entrar em reforma, possamos assim entender a necessidade de ter uma casa bonita, sim, é verdade, mas uma casa com estrutura, uma casa com base, uma casa com a qual possa vir o vento, possa vir a tempestade, possa vir os rios, mas não possa levá-la à ruína. Quando nós vamos falar de reforma, e é uma coisa que a gente está vivenciando e é fácil palestrar e ministrar sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é sobre a contratação de quem vai trabalhar nessa obra. Quando vamos contratar pessoas, lógico que temos que procurar
as pessoas mais qualificadas que possam existir, até porque o projeto que nós estamos vivendo, ou assim entendo, o projeto que nós estamos adquirindo, não é um projeto para um dia, não é um projeto para uma semana, Biel, não é um projeto, Jailson, para um mês, é um projeto para a vida toda, é um projeto, querido, para a vida eterna. Nesta manhã eu trouxe uma palavra e tentei caminhar paralelamente, aleluia, a heresia, e não fui herético. Nós nascemos para ser eternos. A diferença é aonde nós vamos querer viver a eternidade. Na escola bíblica foi muito forte, você que não veio perdeu assuntos pertinentes que tratam do ambiente espiritual, que tratam do nosso cotidiano. E hoje a igreja militante de Jesus tem vivido e levado uma vida muito normal, e não entende que nessa vida que nós estamos caminhando tem retaliações, tem perseguições e tem difamações. Mas se nós não tivermos o discernimento de espírito, a gente acaba, querido, agindo e tomando decisões pela carne. Por isso a gente precisa compreender que a contratação de quem vai trabalhar nessa construção é muito importante. E nós temos aí nesse período entendido como é difícil ter bons profissionais, porque os melhores profissionais custam caro. Trabalhando esse paralelo, esse processo, e aplicando na minha vida e na tua vida, numa construção que é a nossa vida ministerial, espiritual, custa caro. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário? Você sabia que na hora que Deus ele vai ofertar, que Deus vai assim direcionar valores, Ele vai olhar para o seu melhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso vai olhar para o seu filho. E detalhe, o seu filho está coroado de glória. Mas o que me chama a atenção é que Jesus abre mão de toda essa glória, de todo esse status. Você sabe, querido, o que é amanhecer a cada dia e tiver ao seu lado, à sua frente, anciões dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E este Filho de Deus abrir mão de tudo isso e se fazer de pecador, habitar entre nós, amar, querido, sem uma segunda intenção, porque o amor de Jesus, ele é o que? Incomparável. O Jesus que nós pregamos e falamos do amor dele, ele é imutável, ele não muda, ele não se afasta de nós. Somos nós, com as nossas decisões, que se afastamos dele, se isolamos dele, mas o amor dele continua o mesmo. E quando o Senhor Deus ele vai fazer esse projeto de construção, ele contrata o melhor, ele paga o melhor. É bem verdade que Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário com um propósito, que é, querido, trazer de novo o homem para próximo de Deus. O homem se afastou de Deus, o homem se isolou de Deus. E quando nós vamos ver na questão de contratação de pessoal, a gente precisa entender que essas pessoas que nós vamos contratar, elas são contratadas para organizar, elas são contratadas para executar, elas são contratadas para serem responsáveis por essa construção. Ou seja, estamos falando, querido, de um planejamento. Estamos falando de um planejamento da construção e um planejamento financeiro. Querido, viver uma vida de cristianismo não é fácil. Eu não vim aqui, querido, dizer que é fácil. Eu também não vim te dizer que é difícil. Eu vim te dizer, querido, que o caminho é estreito, que a porta é estreita. Mas o caminho é estreito, a porta é estreita, mas vai te levar e vai te conduzir a ter uma vida eterna ao lado de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: o caminho pode ser largo, a porta pode ser larga, mas é tempo de nós reavaliarmos como é que tem estado a nossa obra. Porque Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Me mostra a sua fé sem as obras. Agora me mostra as suas obras, que eu vou avaliar a sua fé.
O que nós precisamos entender, querido, que a gente precisa diariamente fazer um planejamento de como é que está a nossa obra. E quando falamos de obra, não é uma obra material, mas é uma obra espiritual. Diariamente, querido, a gente tem que projetar o que é que nós vamos fazer diante de Deus. Sabe por quê, amados? Moisés, ele vai abrir a sua boca e vai liberar algo, e esse algo me impacta. Moisés vai dizer, querido, claramente que exceder aos 70 anos é um grande enfado. A vida é única, amado. A vida, ela é única e exclusiva. Sabe aquele dia de ontem, que às vezes a gente fica se martirizando? Sabe, querido, aquela dificuldade que a gente vivenciou ontem, e aí a gente fica preso a ela hoje, e vamos ficar preso a ela amanhã. Ei, é momento de hoje, querido, a gente pegar aquele problema, colocar ele de lado, mas entender a necessidade de resolver ele. Sabe por quê, querido? Aquele problema que a gente não resolveu ontem, hoje ele vai continuar existindo, amanhã ele vai continuar existindo. Sabe por quê? Porque ele está precisando de uma solução. A vida é única, amado, e a passageira é rápida. Quais as histórias que nós estamos construindo? Construção. E aí a gente vai ver a necessidade de fazer esse planejamento. O curioso, amado, é que a gente planeja muita coisa. A gente planeja férias, a gente planeja viagem, a gente planeja diversão, mas o que nós precisamos é planejar ter uma vida com Deus. Sabe, querido, a gente tem visto e acompanhado e observado pessoas que entram como nada, mas elas entram decididas. Elas estão contratando pessoas para cuidarem da sua obra, pessoas que estão abrindo mão, querido, do seu conforto, abrindo mão do seu aconchego. Sabe para quê? Para fazer uma grande obra. O que nós precisamos, amado, é entender que, além de contratar pessoas, e eu tenho profissionais que atuam aqui na área, e se eu estiver errado, me corrijam nas minhas colocações, mas após a contratar pessoas qualificadas, a gente vai ter que observar quais materiais vamos usar nesta obra. Porque quando vamos falar de materiais, a primeira coisa que a gente vai pensar é em qualidade. Qualidade dos materiais que vamos usar. Aonde é que vamos estocar esses materiais? Além disso, nós vamos ter que entender qual a quantidade. Se o depósito é grande, a gente pode pedir muito material. Se o depósito é pequeno, a gente tem que pedir pouco material, mas vamos ter que pedir diariamente. A gente precisa entender, querido, que na construção da obra que Deus tem em nossa vida, a gente precisa identificar o tamanho do nosso depósito. Qual tem sido o tamanho do seu depósito diante de Deus? Pastor, o meu depósito é grande. Então, querido, diariamente você tem que pedir grande quantidade de material, porque a obra é grande. Eu costumo dizer, querido, identificar, e isso é muito particular. Se você enxerga que a obra que Deus tem na tua vida é uma obra de um andar, a estrutura e fundação, e já vamos falar sobre estrutura e fundação, é rápida, é pequena. Mas se você enxerga que a obra que Deus tem na tua vida é grande, é imensa, tem que cavar muito, irmãos, tem que trabalhar muito, mas o problema está aí. Ninguém quer trabalhar, já querem achar a obra pronta, ninguém quer cavar poço, ninguém quer quebrar pedra. Você sabia disso? É fácil, irmãos, entrar numa igreja bonita, achar ela aconchegante, achar ela toda armada, mas só, querido, sabe quem está vivenciando, carregando o saco de entulho, carregando, querido, ferragem, cavando buraco, sabe que é sacrificante, sabe que é duro. E às vezes, querido, a gente fica a se lamentar, a se questionar: Senhor, por que esse problema, Senhor? Por que essa luta, Senhor? Porque essa dificuldade? Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Sabe, essa adversidade que você está vivendo e que você está enfrentando, não é para você parar, mas é para quê? É para você crescer, porque precisamos cavar, 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 porque se temos uma obra a concluir,
Temos que trabalhar, irmãos. Temos que trabalhar. Quando nós vamos ver a questão de pedir materiais, se é de qualidade ou não, ou se é com quantidade ou não, a gente tem que olhar, queridos, os recursos que nós temos para usar. Às vezes os recursos não são muitos, mas a disposição é grande. E aí, nessa questão da quantidade de recursos, quando vamos falar de obra, eu não quero aqui, querido, falar de valores financeiros. Eu quero falar de valores espirituais. Quando quero falar de valores espirituais, para uma construção eu não posso, querido, abdicar de uma vida de oração. Eu não posso, querido, deixar de dizer e de ministrar uma vida de leitura da palavra. Eu não posso, querido, deixar de dizer aqui nessa noite uma vida de jejum, uma vida de santificação. Por quê? Porque a própria Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E se nós estamos, querido, em uma grande projeção de obra, nós precisamos trabalhar para que esta obra ela possa ser real. Sabe por quê, querido? O trabalho que nós estamos fazendo vai gerar em nós um comprometimento. E quando vamos falar de comprometimento, a gente vai ter que estar disponível. O grande problema, querido, é que quando nós vamos falar de obra, a gente sabe que dá trabalho, mas muitas das vezes a gente está indisponível. Quando vamos falar de estar disponível, sempre vem à nossa mente, à nossa memória, essa questão da informatização. Às vezes, principalmente quem está adaptado, acostumado com o celular, em se comunicar, ler a sua caixa de e-mail, às vezes a gente chega em determinados lugares que o aparelho está dizendo indisponível. E quando o aparelho ele mostra indisponível, às vezes a gente entra, querido, em um colapso nervoso, procuramos enxergar aonde tem sinal, pegamos o celular e ficamos como uma anteninha assim, querendo achar o algo disponível. Espírito Santo amado sempre vai estar disponível. Ele nunca, querido, vai estar indisponível. Mas pastor, eu pequei, eu errei. Lembra o que o salmista vai dizer? Enquanto eu pequei, enquanto eu calei, a minha boca, os meus ossos secaram. Espírito Santo amado sempre está disponível para nós. Somos nós é que colocamos a plaquinha de indisponível para Ele. Quando nós vamos falar, querido, a respeito de obras, falando, querido, a respeito de contratação, de planejamento, de estoque, de qualidade, de quantidade, a gente vai ver dentro do texto que nos é de apreço, aqui no Evangelho de Mateus, que duas pessoas se disponibilizaram a fazer essa obra. A Bíblia ela sempre vai trabalhar o algo de duas pessoas. Para quê? Para nos mostrar que há dois caminhos, que há duas decisões. A Bíblia vai nos mostrar que duas pessoas decidiram fazer uma obra. Duas pessoas decidiram. E a gente avaliando o que nós estamos fazendo de obra, sai sempre entulho, irmãos. O fazer obra é bom, é que o entulho é aquilo que não presta, ele é tirado e ele é colocado de lado. E todas as vezes que a gente olha aquilo que é tirado e é colocado de lado, precisa ser jogado fora. Às vezes na nossa caminhada, na nossa vida, a gente precisa tirar os entulhos, colocar ele de lado, mas precisa ser jogado fora. A gente precisa, querido, jogar fora aquilo que não presta. Ou seja, a gente tem que direcionar a nossa voz ao Senhor e falar com o Senhor: Senhor, o que tem na minha vida que tem sido entulho?
o que tem sido na minha vida que o Senhor não tem se agradado, porque nessa noite eu quero, eu desejo, eu almejo colocar uma plaquinha e dizer que eu estou em reforma, e eu não vou me envergonhar de dizer: Espírito Santo, tira de mim esses entulhos. Tentaram, querido, entulhar os poços de Isaac. Isaac era filho de Abraão, era herdeiro da promessa. Tentaram entulhar os poços de Isaac, mas Isaac não teve vergonha de desentulhar os seus poços, jogar fora aquilo que não prestava, porque ele tinha a promessa. Sabe o que eu aprendo quando eu vou tratar de reforma? É que eu preciso jogar fora aquilo que não presta. Eu preciso abrir mão de muitas coisas que cercam a minha vida. E a Bíblia vai dizer que 2 pessoas decidiram fazer uma reforma. O curioso é que essas 2 pessoas vão fazer reforma. Uma vai se preocupar com tudo aquilo que nós aqui falamos na parte introdutória. Vai contratar bons profissionais, vai pedir material de qualidade, vai se preocupar em jogar fora aquilo que não presta. Só que a outra pessoa, ela não vai dar muito crédito àquilo que está sendo tratado. Como também sei, querido, que nessa noite tem pessoas que estão atentas, querem fazer reformas, não estão se preocupando com a estética, com a estrutura no sentido física, mas estrutura espiritual. Tem pessoas que está recebendo a palavra, está entrando no ouvido e saindo do outro. A diferença é que esses 2 homens, eles vão ser assolados. Vão ser assolados pelo vento, vão ser assolados pela tempestade e vão ser assolados pelas enchentes, pelos rios. A diferença é que uma casa vai permanecer de pé. A diferença é que uma casa vai continuar firme. Quando eu vou olhar para esse texto, eu vou ver que pós essa construção, essa chuva, essas correntes de água, esse vento, provou o alicerce, provou a estrutura. Problemas todos nós vamos ter, irmãos, porque, querido, o evangelho não é segurança de só ter vitória. Não é como uma letra de uma canção, aonde a cantora ela vai dizer: agora é só a vitória, agora é só a vitória, é só a vitória. Não. Você vai ter problema, irmãos. Você vai ter dificuldade na sua família, irmãos. Você vai ter dificuldade na sua igreja, irmãos. Você vai ter dificuldade com pessoas que fazem parte do seu convívio, irmãos. Mas sabe como é que a gente vai avaliar a estrutura da obra espiritual que estamos construindo? É exatamente nesses momentos de dificuldade. A gente vai chorar, e aí a gente vai cantar: você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas, tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte. Não é o fim, irmãos. É só o começo de uma nova história. A Bíblia vai dizer que Ana chorou, que Ana orou, e o sacerdote ali, aleluia, olhava para ela e dizia: essa mulher está embriagada. Só que Ana, querido, não quis mostrar para o sacerdote com a força do braço dela que ela estava certa. Não. Ela deixou com que a vida dela pudesse transparecer. Sabe por quê? Porque Ana, ela se preocupou com uma obra espiritual. Ana se preocupou em agradar a Deus, e ela entrou determinada naquele dia para cultuar o Senhor. E não seria a palavra do sacerdote que iria mudar a história dela, mas o que iria mudar a história dela era a voz de Deus.
Labandarábia. Ana vai dizer: Senhor, olha, querido, que interessante. Às vezes a gente entra como Ana dentro de um culto como esse, você sabia? A história vai dizer que por anos Ana entrava num culto, porque a Bíblia vai dizer que anualmente ela vinha para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, com o seu esposo Eucana, com a sua companheira Penina. E no trajeto Penina falava, dizia: eu tenho um filho e você não tem filho. Ela entrava num culto, sabe, irmãs? Sabe, irmãos, determinada: Senhor, tu vai me dar um filho, eu vou mostrar para essa mulher que quem é o Deus Todo-Poderoso. Ela ia adorar a Deus, sabe, com aquele pensamento de vingança, sabe, com aquele pensamento que às vezes a gente tem: ah, vai bater palma para o meu milagre, ah, vai aplaudir o meu milagre. E por enquanto, ou por quanto tempo Ana entrava no culto para adorar a Deus dessa maneira, Deus não realizou. Mas teve um dia que Ana entrou diferente, não deu crédito às aflições, às acusações de Penina. E Ana, ela entrou, querido, com o intuito, sabe, de adorar. Sabe, querido, aqueles cultos que a gente entra, a gente não está nem vendo quem está pregando, quem está cantando, quem está tocando. A gente vem, sabe, tão sensível à voz de Deus, e abrimos a porta do nosso coração e colocamos na porta do nosso coração: estou em reforma e eu quero desentulhar os meus poços. Parece que eu estou vendo, querido, o céu agora se manifestando ali com o desejo de abençoar a vida de Ana. Os anjos, a Bíblia, segundo o livro de Hebreus, vai dizer que os anjos são os nossos ministradores, que Deus libera a palavra, libera a resposta, e o anjo pode ir direcionado para atender o nosso pedido. Ana, querido, naquele culto entrou de maneira diferente. Ela já veio na caminhada com a plaquinha: estou em reforma. Penina vai abraçar ela, vai abordar ela e vai falar: eu tenho filho e você não tem filho. Penina vai afrontar Ana. Mas sabe, querido, a diferença é que Ana está em reforma, e Ana vai dizer: você pode ter filho, mas eu tenho comunhão. Você pode ter filho, mas eu tenho intimidade. Você pode ter filho, mas eu tenho santidade. Você pode ter filho, mas eu tenho o amor do Pai. É isso, querido, que está faltando. É nós adentrarmos por essas portas, mas entrarmos com uma plaquinha dizendo: estamos em reforma. Ana vai entrar no culto dizendo: estou em reforma, estou em reforma. E Ana vai cantar uma canção, de repente, como a canção que antecedeu essa ministração, dizendo: não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importa as afrontas, eu te louvarei. E Ana vai continuar cultuando dentro do templo, dizendo: te louvarei, não importa as circunstâncias, eu te louvarei. Ou seja, Senhor, não importa o que Penina está falando ao meu respeito, eu vim aqui foi para te adorar, eu vim aqui foi para te dizer que eu estou em reforma, estou em reforma, estou em reforma. O Senhor vai liberar, querida, a bênção de Ana. Ana vai voltar para casa, está em reforma. E em reforma, querido, tudo é vitória. Em reforma tem aflição, tem luta, tem perseguição, mas o foco está em outro lugar, porque não tem entulho. Os poços estão vazios, estão cheios da presença de Deus. Sabe, muitas das vezes, querido, eu não consigo adentrar aqui no esboço, porque Deus tem feito o meu coração sobre essa tribuna arder. É que a gente precisa, querido, estar vazio para estarmos cheios. Precisamos estar vazios. É como esse copo com água, ele está cheio, mas, querido, para ele poder ser cheio de novo, ele precisa estar vazio. E Ana entrou ali, querido, convicta, porque ela sabia que a construção
iria sofrer com as chuvas, que iria sofrer com as correntes de água, que iria sofrer com os ventos, que os seus alicerces, que a sua estrutura seria provada. O que tem faltado hoje em nós é isso, irmãos. É saber qual tem sido a nossa estrutura. Tem determinadas coisas que você não tem estrutura. O Senhor tem nos livrado em áreas que a gente não tem tido estrutura. De repente, as percas, elas ainda não chegaram porque você não tem tido estrutura. É difícil falar, querido, sobre percas, porque nós, geração, aleluia, triunfalista, só sabemos, querido, glorificar quando estamos vencendo. E não aprendemos, amados, a trabalhar com as percas. Mas são nas percas que nós crescemos. São nos momentos de dores é que nós nos aproximamos mais de Deus. São nos momentos, querido, aonde nós pensamos que estamos desamparados, que estamos abandonados, que a mão forte e poderosa do Senhor vai se aproximar de nós. Terceiro lugar, querido, falando e ministrando sobre, aleluia, reforma. Isso é muito individual. A gente aqui tem que identificar a necessidade. Eu sei que às vezes a obra, ela custou caro, ela foi dura, ela foi árdua, ela foi pesada, mas toda obra vai necessitar de reparos. Você sabia disso? Toda obra ela vai precisar de reparos, por quê? Porque existem tempestades, existem chuvas que elas vão minando e vão gerando infiltração. E gerando infiltração, ela vai precisar mais uma vez de uma pintura. O problema, amados, que a gente só acha que a gente fez uma grande obra, fez uma grande reforma, e a gente não acredita que essa obra precisa de reparos. A obra que Deus tem em nossas vidas precisa de reparos. O problema, querido, é que a gente vai caindo num vício de religiosidade. E aí a gente, querido, por se achar de repente um pastor, por se achar de repente um diácono, por se achar de repente uma diaconisa, por se achar de repente um missionário, por se achar de repente um membro Betel, aonde já tem 7 anos de carteirinha, está tudo muito bem, não. Já não mais oramos a Deus. Já não mais buscamos a Deus com aquela intensidade. Já não cantamos as músicas, os hinos com o coração aquebrantado na presença de Deus. Lembra do começo da sua caminhada, que você queria ser como Jesus, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Evangelismo, eu estou dentro. Ensaio do louvor, também estou dentro. Oh, problema na cozinha, estou lá. Arrumar o banheiro, também estou lá. A gente, querido, precisa voltar à prática das primeiras obras. Tem a música antiga que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. A gente precisa voltar à prática das primeiras obras. A gente precisa entender, querido, que somos limitados. A gente precisa entender, querido, se a gente não se preocupar com as obras, com os reparos, amanhã a gente está lá fora. Por essa madrugada, querido, eu fui impactado com uma situação. Eu fui pregar em uma vigília e trouxe uma palavra simples na vigília sobre profetizar no meio do vale. Terminando a vigília, acreditando que o culto tinha terminado, mas o culto tem culto que não termina. Você sabia disso?
Tem culto, querido, que você vai atraindo a glória de Deus, a presença de Deus, e essa presença de Deus, essa glória de Deus, às vezes vai nos acompanhando até onde assim o nosso coração desejar. Terminou o culto e o irmão veio, trouxe uma visão, uma revelação. Estava ali, querido, naquele culto, um ex-pastor, chapado, mamado. E o irmão falou: o Senhor me mostrava enquanto o pastor ministrava a palavra, que é para você profetizar nesse vale. E o Senhor é pastor. Quem olhava para aquele homem não acreditava que ele era pastor. Alcoolizado, morando em rua, de repente desacreditado. E o Senhor ministrou meu coração. Está vendo, filho? Pastor, mas não entendeu a necessidade de reparos. Não entendeu um dia a necessidade de desentulhar os seus poços. Eu senti a dor daquele homem, porque não é fácil estar na liderança de qualquer trabalho que seja. Não é fácil liderar, porque enquanto líder ele está liberando palavra, ele é bênção, ele é bênção. Bastou o líder confrontar, já não é tão bênção. E eu vi o coração daquele homem cheio de entulhos. Enquanto os irmãos estavam orando, eu me retive. Quando se ausentou as pessoas, eu falei: deixa eu te dar um abraço, porque o Senhor vai ter vida. O Senhor vai subir a tribunas para ministrar vidas. O Senhor vai liberar palavras de vidas, porque os poços que estavam entulhados vão ser desentulhados. O problema, querido, que as pessoas às vezes têm nas lideranças como super-heróis, que sempre tem que ter uma palavra. A gente está num culto como esse, cercado de uma multidão, mas, querido, quando termina o culto, nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos. E às vezes as afrontas da vida querem entulhar os nossos poços. Só que a gente precisa entender que precisamos reparar, precisamos enxergar, porque caso contrário, e foi aí onde o Senhor falou muito ao meu coração. Tem muita gente assim, filho, porque ninguém se afasta da minha presença da noite para o dia, não, filho. Ninguém sai da minha casa da noite para o dia. Eles ficam tentando encontrar motivos para sair, para depois justificar os seus insucessos, justificar os seus fracassos. Mas eu vim com uma palavra da parte de Deus para a sua vida. É hoje que vamos desentulhar os nossos poços. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. É tempo de reforma, igreja. Eu não estou falando de uma reforma, querido, material, mas eu estou falando de uma reforma espiritual. Mas para isso a gente precisa reconhecer a necessidade. Quarto lugar, nós temos que se preocupar com uma parte estética, sim, mas nós temos que entender que a obra, ela é de dentro para fora. Sabe isso aqui? Terno, calça, é só um complemento, irmãos, porque a obra maior que Deus quer fazer é internamente, porque quando a pessoa internamente, ela está sendo tratada, ela está sendo cuidada, o próprio Espírito Santo de Deus vai falando ao coração dela: ó, essa música não é para ti, ó, essa roupa não é para você, ó, essa amizade não é para você, e você literalmente fala: eu quero ser seu amigo, eu quero caminhar contigo, e não precisa ninguém ficar mandando.
Porque a obra ela é interna, a obra ela é regeneradora. Sabe que o apóstolo Paulo vai escrever, aleluia, ao livro de Romanos, que a obra que o Espírito Santo de Deus quer fazer é uma obra regeneradora, ou seja, é uma obra de dentro para fora. Mas enquanto, querido, o teu íntimo estiver cheio de entulho, essa obra não vai poder concretizar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está preso, sabe, à obra estética. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Ei, o apóstolo Paulo vai dizer que eu e você somos a carta escrita por Jesus. Deixa falar de você. O grande problema é que a gente se preocupa o que as pessoas vão falar de nós e se esquece é o que Deus vai falar ao nosso respeito. Deixa falar. Deixa falar. Porque aqueles que falam de você amanhã vão ter que ver, meu Deus, como ela está mudada, meu Deus, como ele está mudado. Parece que foi naquele dia, presbítero Luciano, que ela colocou a placa e disse, eu estou em reforma e vou mudar as minhas atitudes. A gente se preocupa muito com a parte estética, irmãos, mas se esquece que a obra ela é interna. A obra externa é complemento daquilo que o Senhor vai fazer internamente. Eu não vim falar de doutrina, eu vim falar de reforma. Vim falar de algo mais importante que vai te conduzir para o reino dos céus, que vai te fazer ter uma vida de intimidade com Deus. Quando nós, querido, deixamos de cultuar, de vir para a igreja para adorar, o que mais perdemos somos nós. As pessoas que mais perdem somos nós, que não viemos à igreja e recebemos da parte de Deus, né, um aconchego, um carinho. Por isso a gente precisa, querido, entender que a parte estética é importante, mas o mais importante é a obra regeneradora. E o que vai fazer a diferença, segundo esse texto que nós lemos, é aquilo que nós vamos praticar, é aquilo que nós vamos executar. Porque o texto, ele vai fazer a comparação dos dois que decidiram fazer a obra, de fazer a reforma. A Bíblia vai dizer no versículo 26 que aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. A casa caiu. Se coloque de pé no nome de Jesus. E eu quero fechar essa palavra aqui, querido. Aleluia. Quero aqui, querido, no nome de Jesus, orar com você. Querido, o maior interessado no teu crescimento, em você entrar em reforma, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, parece que eu estou vendo, ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, ele é o encarregado de fazer uma linda obra na sua vida. A igreja hoje protestante, que quase não protesta nada, mas ela foi chamada de igreja protestante porque ela teve que passar por uma reforma. A igreja ela era uma só. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja, aleluia, católica, que podemos chamar de igreja universal, não a do reino de Deus, mas a universal, porque católico significa universal. A igreja era uma só. O problema é que a igreja, enquanto ela estava sendo perseguida, ela estava crescendo. Atos 7 houve uma perseguição, mataram Estevão e se dispersou, porque todo mundo queria salvar a sua vida. Mas aquela perseguição trouxe um grande crescimento. Todos que estavam ali naquele culto e viram a morte de Estevão, começaram a visitar outras cidades e anunciar o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que em Atos 9 se converte um Saulo de Tarso, que veio a se chamar Paulo.
E esse homem foi um dos maiores missionários, se não o maior missionário. Abriu inúmeras igrejas, discipulou pessoas, preparou pessoas. Até então, querido, a igreja ela era uma só. Mas no ano 300, Constantino vai declarar que a igreja seria uma só. E aí aonde entra aquele ditado popular, que religião, política e futebol não se misturam. Por quê? Porque a igreja se envolveu com a política e todo mundo, por ser agora conceituado e declarado que o cristianismo seria a religião predominante, a igreja começou a cair. A igreja que vivenciava muitos milagres, muitas curas. Uma certa vez, Ananias e Safira tentaram burlar. Eles decidiram entregar uma oferta ao Senhor. Venderam uma propriedade e decidiram entregar ao Senhor. No meio da caminhada, Satanás, para que isso tudo, rapaz? Não precisa disso não, para que isso tudo? E eles decidiram entregar parte daquilo que eles vinham declarado, metade. E a história vai dizer que Pedro, com unção, com autoridade, já na época da graça, libera ali a palavra, e Ananias morre, Safira morre. Época da graça, não é época do Antigo Testamento da lei, é época da graça. Tem muita gente, querido, brincando de ser crente, mas na época da graça, Deus agia com autoridade e com rigor. A igreja cresceu por causa da perseguição, da luta. Os cristãos eram colocados nas arenas, os leões, eles iam em contra os cristãos e matava os crentes. A igreja crescia. E eles corriam para cima dos leões dizendo Maranata, porque era a senha que eles tinham. Ora vem, Senhor Jesus, porque eles viviam como se Jesus voltasse hoje. Era uma igreja, querido, que na porta do seu coração estava sempre dizendo, estou em reforma. Mas Constantino teve a brilhante ideia de colocar como o cristianismo fosse a religião predominante. E a igreja caiu em marasmo. É aí que vai surgir a tal da indulgência. Olha, pastor Pedro, eu pequei, eu errei. Olha, você traz tanto em valores e você vai ser perdoado. A igreja se corrompeu. Milagre já não mais se fazia presente. Tiveram que esculpir imagens para que pudesse agregar e fazer com que a fé pudesse ser real. Foi uma fase caótica da igreja. Agora vai vir Lutero, vai vir Calvin e vão reformar a igreja. A igreja anglicana, aonde tinha no rei Henrique VIII, queria se separar. Ih, meu Deus, isso é muito forte. Isso dá até uma outra pregação. Queria se separar porque ele queria se casar com outra pessoa. Ou seja, o rei Henrique na Inglaterra burlou as leis para poder se beneficiar. E o que tem de crente burlando para querer se beneficiar? Eu falei, dá até uma outra mensagem. Da igreja anglicana saíram os puritanos. Os puritanos, eles tinham um conceito tão firme, que eles queriam viver separados. Por isso tem o nome de puritano. Dos puritanos vão surgir os presbiterianos, vão surgir os congregacionais. Dessa linhagem dos presbiterianos congregacionais vão surgir os metodistas, vão surgir os batistas. E houve uma grande reforma. Vai surgir os assembleianos. A gente precisa entrar em reformas, porque a igreja, ela só é igreja hoje porque alguém teve que fazer reforma. Não se escandalize com o que eu vou falar, não. Se nós, querido, não entrarmos em reformas, daqui a alguns anos, querido, a igreja, ela vai ser banalizada,
Por quê? Porque não vai ter operação de milagre. Por quê? Porque nós vamos tratar como o Senhor trata com João. Ele está do lado de fora, batendo na porta para entrar. O dono da obra está do lado de fora. Mas pastor, quando é que isso acontece? É quando a placa, ela não está dizendo, eu não estou em reforma, eu não preciso de reforma. Por um período de anos atrás, no nosso país, e eu fecho aqui essa palavra e já vou orar com vocês. Uma atriz, ela se declarou evangélica. Ela se declarou evangélica. Só que nas madrugadas, ela ficava, querido, fazendo um programa de sexo. Era um sex shop ao vivo. Hoje, essa atriz está morando com outra mulher e se está dizendo evangélica. Sabe o que eu vejo com tudo isso? Qualquer um pode ser evangélico, qualquer um pode entrar na igreja, é verdade, mas para seguir a Jesus não. Para seguir a Jesus tem que desentulhar poço. Para servir a Jesus tem que abdicar dos seus desejos. Para adorar a Deus, para glorificar a Deus não, querido. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, porque vamos entrar em reforma. Aleluia, aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Eita glória, essa canção vai ter a tua oração. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Oh, aleluia! Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Você tem essa marca. A marca da promessa. Você tem essa marca. Ele me fez. Se tenta impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel. É fiel. Eita glória! Vai mudar a sua sorte. Vai mudar a sua sorte. Vai mudar a sua sorte. Aleluia, aleluia. Eu queria chamar os oficiais dessa igreja aqui no nome de Jesus. Eu vou fazer algo diferente aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho uma marca da promessa. Aleluia. Precisamos entrar em reforma. Porque a obra, querido, ela começa internamente. Porque a obra, ela começa internamente. A mudança tem que ser de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Eu queria convidar você. Só você que deseja entrar em reforma juntamente comigo. Eu queria convidar você, querido, que pudesse sair do seu lugar e viesse aqui à frente. Vamos entrar em reforma. Vamos entrar em reforma. Vamos entrar em reforma. Vem, vem com a plaquinha de reforma. Vem com uma plaquinha de reforma nessa noite. Nunca falhará. Eu sei que tem gente vindo chorando aqui, querendo entrar em reforma. Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Precisamos entrar em reforma. Precisamos entrar em reforma. Vem, vem. Só você que deseja entrar em reforma. Olha, Espírito Santo, tu és o arquiteto, tu és o engenheiro, tu és o encarregado. Realiza a obra, realiza a obra, realiza a obra. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos.
Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Eita glória, vai descer o azeite, vai descer, vai descer, vai descer. Unge minha cabeça, vai, vai. Se faz transbordar. Se prepara para que o Deus vai fazer. Se prepara para que Deus vai fazer. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. A presença dos meus inimigos. Hoje a minha cabeça. Oh, aleluia, 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 aleluia. Faz transbordar. Mas quem vai apagar? Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem fazer esta obra ser concretizada. Estamos aqui nessa noite, Espírito Santo. Estamos aqui, Espírito Santo, querendo entrar em reforma. Vai! É fiel pra cumprir. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai, minha, oh glória. Ele mudará. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Meus olhos, oh meu Deus, oh meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Vai, Espírito Santo, faz a obra, 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 faz a obra. Eu tenho a marca da promessa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem língua estranha, adore, 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 adore. Eu tenho a marca da promessa. Diga isso, diga isso. Eu tenho a marca da promessa. Oh, Satanás não gosta de ouvir isso. Da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho. Se você tem, vai. Se você tem, recebe. Recebe! Eita glória! 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 Não vai precisar sair! Não vai precisar sair! Você tem a marca! Você tem a marca! Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Glória, 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 glória. Tem uma unção descendo, glória. Oh, glória, 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 glória. Vem, 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 vem. Estamos em reforma, vem presença de Deus. Vem presença de Deus. Oh, meu Deus, nunca falhará. Eu sei que vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Minha sorte ele mudará. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você deu um sinal para ele que está em reforma.
Você deu um sinal para ele que está em reforma. Sabe o que vai acontecer? Você vai navegar. Vai navegar, vai navegar. Vai navegar. Se prepara, obreiro, porque a sua vida vai ser agora uma ferramenta para abençoar essa pessoa, para abençoar esse ministério. Vai, vai. A minha oração, Senhor, é que venha descer uma unção tão poderosa nesse lugar para dizer: eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou encarregado. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. No oceano do Espírito. Eita glória. Rabanda calabanarapia. Mandane de caia labanaraba so bandarabandara. Querebia labanaraba so minha labanarabanda. Ao Deus do meu Calabanaraba de calabanaraba so bande caia labanara. Rabanda calabanaraba de calabanarabandara. Carabana caçopia de caia labandapia rapia narra. Rabanda calabanaraba de caia labanarabandara. Oh, aleluia, aleluia. Vai, vai, vai. Seja envolvido, seja envolvida pela presença do Espírito Santo. Vai, vai. Espírito. Eita glória, olha aí, ó. Olha aí o fogo de Deus descendo neste lugar. Olha a unção de Deus descendo neste lugar. Você vai voltar, vai voltar, vai voltar a se alegrar. Recebe a unção, recebe, recebe, recebe. Espírito, Espírito, ó Espírito, que desce como fogo, fogo santo. Vem, é o Pentecoste de Deus, é o Pentecoste de Deus, é o Pentecoste de Deus. Pega, pega. Eu adorarei. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Ao Deus da minha. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia da aleluia. Seja envolvido, seja envolvida pela presença do Altíssimo, pela presença do Espírito Santo. Receba, 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 receba fortalecimento, receba fortalecimento. Vai, 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 vai. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Eita glória, aleluia. Eu estou sentindo um calor, uma presença vindo da parte de Deus. Vai acender a fogueira que está apagada. Vai acender, vai acender, vai acender. Espírito, Ó Espírito, vem, 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 vem presença de Deus. vem como Pentecoste. Enche, enche a tua igreja. Espírito, Espírito, Ó Espírito, que desce como fogo. eita glória, Vem como glória. Pentecoste. E enche-me de novo. Aleluia. Querido, no nome de Jesus, segure na mão da pessoa que veio e que está ao teu lado. Ela não veio por acaso, ela não sentou ao teu lado por acaso. Nós vamos entrar no momento de interatividade com a pessoa que está no nosso lado e com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Isso. Segure na mão da pessoa, mas feche os seus olhos.
porque o que Deus quer fazer é algo grande, o que Deus quer realizar é algo grande, aleluia, 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 olha aí, aleluia, 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 vai acender, aleluia, aleluia, vai, pega, pegou, você está em reforma, Satanás sai, pá, oh glória, deixa esse fogo te acender, deixa acender, vai, pegou, eita glória, olha aí, ó. Recebe essa unção, recebe esse renovo, agora, pega, você está em reforma, glória, vem Espírito Santo. Tá tudo preparado. Oh glória. Glória. Só os instrumentos. Você que não é batizado no Espírito Santo, mas você está em reforma, vai só dizendo assim: glória. Você que é batizado no Espírito Santo, vai falando em línguas. Isso. Glória. Rabandaca sou bandarápia, rabandaca labanda, mandicaia labanda. Olha aí, pega. Espírito, eita glória, tem uma unção aqui, ó. Pega aí, seja batizada, eita glória, pra fechar, Espírito, que desce com eita glória a Jesus, oh glória, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos. E se você pode, jogar sua mão para cima e dê o melhor aplauso que você puder fazer para Jesus. Aleluia. Vai, querido, por 20 segundos adore. Quem pode, adore. Vai. Quem disse que não ia acender? Olha aí, ó. Quem disse que essa obra ia parar? Olha aí, ó. Quem disse que essa obra ia fechar? Olha aí. A obra, ela é de Deus. Pega. Aleluia. Querido, no nome de Jesus,
Aperte a mão da pessoa que está ao seu lado, dê um abraço nela. Isso. Diga uma palavra de fé para essa pessoa, de ânimo para essa pessoa. Isso, olha aí, ó. Diga algo de Deus para quem está ao seu lado. Essa obra, ela vai continuar. Se Satanás pensou que você ia parar, ele está enganado, porque você entrou em reforma. Aleluia, aleluia. Halap andará pandecai alabandá. Mandará pandaki alabandará basopia. Mandicai alabandará pandecalabandará. Xandecap alap andap alá. Eita glória, pé. Eita maravilha, vai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem agora, agora, agora. Enquanto meu pai, essa pessoa está abraçando, que o calor do teu Espírito envolva, 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 agora, agora. Aleluia. Se você pode, dê mais um aplauso a Jesus. Ele se assente adorando no nome de Jesus. Aleluia.